as boates mais 18 e falou sobre casas de coisas que a gente faz quando é adulto em grupo. Eu não. Ela, no caso, tava tendo os plugs que comprava para colocar no ex-marido. Aquilo, cada um faz o que quer com a própria vida, mas expor assim já acho desnecessário. Isso com... Realmente é um perfil de cunho jornalístico, mesmo que elas não tenham diploma, e que nunca foi stalker, né? Porque afinal de contas, você revirar a minha vida até 2021 não é stalker, gente, é jornalismo. E o vídeo de hoje é um resumo de mais de nem sei quantas horas, acho que são tantas lives que a gente assistiu, né? Mas a gente printou ali os principais momentos. Algumas eu já tinha salva, porque na época que elas faziam a gente ficava assistindo e printava, né? E salvava os momentos que a gente achava mais importante. Então eu meio que sempre soube do nível dessas lives, né? Muitas pessoas também vinham me relatar as coisas que elas ouviam. Mas como o intuito aqui é a gente mostrar que sim, é um perfil de stalking que elas fazem, né? Por mais que elas já tenham privado o perfil, que já mostra ali, né? Porque que não deve, não teme, né? Não era uma coisa que vocês vinham falando pra mim, por que eu privei meu perfil, por que não sei o quê? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Postaram também essa série de mensagens pra já se defender de que não é stalk, que a Cris não é a dona do perfil, que a Cris só ajuda, né? Que acaba virando quase que uma quadrilha, né? Porque tem a dona, as que ajudam, elas têm um grupo no WhatsApp que elas ficam trocando ali informações, quer dizer, não é stalking, gente, é apenas jornalismo informativo baseado em fofoca. Então, hoje a gente vai fazer uma análise baseada em falas delas, em lives que vocês não vão ter acesso, a não ser que vocês acessem o canal do YouTube delas, por enquanto, né? Por enquanto tá lá, não sei quanto tempo vai durar isso ainda, porque tem muito material ali, gente, muito material. E também, assim, eu fazendo esses vídeos ajuda a minha advogada e também vai ajudar o judiciário, né, na época que esses processos começarem a correr, porque é só assistir isso aqui pra gente começar a fazer umas análises, assim, muito simples, que é só ter um pouquinho de inteligência emocional que a gente entende o intuito que sempre existiu nessa página e quem é a pessoa por trás dessa página, porque nessa live ela se identifica e fala um pouco sobre ela, a gente vai rebater isso, tá? Iria ficar mais bonito. Também não gostei da manga do vestido. Isso é a minha opinião pessoal, tá bom? Eu tô falando somente da minha opinião pessoal. Não gostei da manga do vestido, não gostei do caimento do vestido. Enfim, a minha opinião pessoal, eu não gostei do vestido, tá bom? A coisa que eu aprendi desde criança é que sim, opinião é algo pessoal e você só dá se te pedirem. Eu nunca pedi sua opinião em relação às minhas criações. Eu entendo que para muitas pessoas as minhas criações são horríveis, é tudo igual e tal. Tudo bem, é só não comprar. Tipo, eu também acho várias criações por aí horríveis de vários estilistas, nem por isso eu fico fazendo lives por horas, né? Ou melhor, criar um perfil só porque as pessoas valem dar a sua opinião sobre o meu trabalho. A formanda não procurei, também não me apetece nada procurar quem é, eu só mesmo postei o vídeo. Não sei quem é a formanda, não me apetece saber quem é, eu só mesmo postei o vídeo. Um vídeo no qual essa formanda, gente, não foi lá fazer nenhuma reclamação, pelo contrário. A formanda que participou do nosso quadro Noiva Cega, só que no caso como formanda, de um vestido lindíssimo, de uma formanda que foi super feliz e que foi envolvida nisso daqui apenas por entretenimento. Porque hora nenhuma essa formanda foi lá relatar que não gostou do vestido, elas postaram simplesmente pra gerar hate, pra gerar engajamento, pra ter o que falar, sabe? Porque se é uma página pra falar sobre os meus crimes, e se fosse tudo bem, né? Porque aí seria um pouco mais justo, mas nunca foi. Estilista faz as coisas ao modo dela, do jeito que ela quer, e você tem que pagar por isso. Pra possivelmente receber. Vai receber? Não sabemos. Vídeos pra vocês mesmo verem como que a Juliana trata as pessoas. As pessoas falam, vem dire... sempre agora tá vindo assim umas 4, 5 pessoas, ah, você tá perseguindo ela. Gente, eu não tô perseguindo. Eu só tô colocando os vídeos dela que ela já apagou. Entendeu? Só isso. Vamos por partes, né? Porque é muita coisa. Você sabe a diferença de uma estilista para uma costureira? Eu já expliquei isso no meu perfil, mas vou falar aqui de novo. O estilista, ele tem um estilo de produto. Se você procura ele, é pelo estilo de produto que ele faz e principalmente pela opinião e, claro, pelo profissional dele. Agora, a pessoa me procura falando, você faz X, eu quero Y e depois acha ruim? Desculpa, gente, não funciona assim. Então, isso já é uma crítica que não vale, porque as pessoas acham que o estilista, e no caso é só comigo, tá? Porque com outros estilistas não acontece, não. É uma coisa muito pessoal comigo mesmo. Acho que a gente vai só copiar o que vocês querem. Copia esse modelo aqui, se não ficar igual, porque você foi uma péssima estilista. Isso, mais nada. Eu vou lá, posto um vídeo que ela fez e os comentários ficam com vocês.
E aí nessa parte que ela fala, né, que ela não tá me perseguindo, ela só vai lá, pega os vídeos, né, que inclusive isso é uma acusação que elas colocaram lá, que eu apaguei vários vídeos. Claro, gente, pensa, do nada aparece um grupo de malucas, literalmente stalkers, que começam a revirar a sua vida inteira e ficar postando coisas da sua vida para distorcer. É óbvio que eu vou ocultar os meus vídeos, é óbvio que eu vou tentar me proteger o máximo possível, principalmente porque eu não sei quem são essas pessoas, eu nunca vi essas pessoas. E se essas pessoas estavam usando materiais meus, da minha rede social, para destilar ódio, é óbvio que qualquer pessoa na minha situação teria inclusive privado todos os vídeos. Eu ainda deixei muita coisa ali. O que já não adiantou muito, porque elas já trabalhavam ali em conjunto para tentar salvar o máximo de coisas possíveis para depois usar contra mim. Quer dizer, e vídeos que não tem absolutamente nada a ver com reclamações dessas clientes, que elas só postavam ali para ficar plantando intriguinha, dúvida. Ai, mas nesse vídeo aqui ela disse isso, mas nesse aqui ela disse isso. Ai, mas olha aqui como é que ela se fala. Entendeu? Só para gerar essa narrativa. Porque a partir do momento que elas conseguiram construir essa narrativa, tantas pessoas caíram na narrativa delas e começaram a acreditar no que elas falavam. Tanto que no vídeo de ontem eu mostrei isso para vocês. A maioria dos vídeos não é realmente de vítimas, e sim vídeos que elas pegavam meus, vídeos antigos, gente, vídeo de 2016, 2018, 2021, e aqui vocês vão ver em vários momentos elas relatando que elas realmente vão lá e pegam, simplesmente para distorcer a realidade, criar essa narrativa, e ainda tem a cara de pau de falar para mim que não era perseguição e que elas fizeram isso porque eu estava ocultando os meus vídeos. Afinal de contas, tem muita gente interessada em saber da minha vida lá de 2016, 2018, né, Tatiana? O nome dessa aqui não é Nath, não, gente, é Tatiana, né? Tem muita gente interessada, né? Você e seu grupo estão mais interessados que muitas pessoas, porque nem meus maiores fãs vasculham a minha vida da forma como vocês vasculharam nesses últimos meses. E não é stalking, tá, gente? É jornalismo. Eu sou quase uma, como se diz? Como é que é a palavra? Mas a desculpa dela é sempre, a pessoa aceitou ser noiva às cegas, ser formanda às cegas, então ela tem que aceitar o que eu falar. Exatamente. O que elas mais queriam, gente, é que tivesse uma noiva às cegas que fosse lá falar mal de mim. Elas não tiveram esse prazer. Nenhuma noiva às cegas foi lá relatar nenhum tipo de abuso ou crime, ou que eu fiz o que ela não gostaria. Nenhuma. E elas queriam, porque isso seria uma vitória gigante para elas. O Noiva às Cegas é um dos quadros de maior sucesso do meu perfil. Nós fizemos mais de 100 noivas às cegas, entre noivas formandas. Mãe de noiva também já foi noiva às cegas. Sogra da noiva também já foi noiva às cegas. E em todos nós tivemos um resultado de 100% de satisfação. Inclusive com vestidos históricos no Noivas às Cegas. Históricos. O da Pudim a gente fala que foi assim o mais repercutido pelo fato de ser pudim. Mas antes delas, nós tivemos assim, histórias lindíssimas, vestidos pintados à mão, vestidos feitos com técnicas que na época nem se usava, principalmente lá em Goiânia, que é onde a gente carregou o Noiva às Cegas por muito tempo, tá? Mas, como elas não tiveram ninguém, elas tinham que criar uma situação em cima de Noivas às Cegas para criar ali a ideia de que essa cliente não teve o que ela solicitou. O que mais? Vamos aqui passear pelo perfil da Juliana, para ver o que ela já fez hoje. Hoje é feriado, aliás, né? Já que é feriado. Não, gente, ela supostamente não tá a trabalhar. Agora é o quê? 11 horas no Brasil, né? Estou aqui mais uma vez e vou lá ver o que a Juliana postou hoje. Mas hoje ela não postou nada, então né, não deve estar trabalhando. Gente, uma pessoa que fica 24 horas por dia vendo o que você está postando, repostando o que você fala, falar que isso aqui não é stalk, ou é chamar vocês de burros, ou é chamar todo um país de burro, entendeu? Porque elas sabem que é stalking, sim. Não é só nesse momento, não. Vocês vão ver em vários momentos elas relatando como elas ficavam ali no meu perfil toda hora, procurar coisas, ver o que eu estava postando, o que eu deixava de postar. E reclamavam, inclusive, quando eu estava desaparecida, porque aí se eu estava desaparecida dos stories, não tinha o que elas postarem, né? Que era isso, é nisso que se baseava realmente o conteúdo delas. Não postou nada hoje. Tá tudo a mesma coisa. O que ela postou ontem? Ontem ela postou um tênis que ela customizou lá de girassol. Não é feio. Eu até achei bonitinho, mas não usaria. Mas não é feio. Perto de alguns que ela já fez, esse é até bonito. O que ela postou hoje? O que ela postou? Gente, por favor, fala que eu não tô doida, tá bom? E mais uma vez, tipo assim, a gente não tá aqui, a gente tá aqui só pra dar a nossa opinião. Eu não usaria. Que bom que você não usaria, meu amor.
Aí postou esse, postou um vídeo que eu já tinha visto, esse vídeo que ela tem lá as inspirações, né, de outros tênis lá, que ela usa de inspiração, e realmente colocou aqui o vídeo inteiro de inspiração com o nome do usuário que faz essas customizações de Converse. Que realmente é um tênis que é bordado, você vê que não é um tênis tão A colado. Celi levantou uma questão aqui, ó. Sabe o que me pegou? Se ela sabia que a guria não queria vestido azul, é porque ela perguntou. Se ela perguntou gente, e a cliente disse que não queria azul, então houve um acordo. Pronto. Resumindo essa parte, vai lá, vê tudo que eu posto, critica o que eu posto. E a Cris, especialista em direito pelo site GBT, junto com essa advogada Sally, que está sendo citada no processo, que deu assessoria jurídica para elas em várias lives, inclusive chegou a fazer uma live com elas, comentando coisas da minha empresa que ela nem deveria ter acesso, validou ali apenas por uma fala. Por uma fala, ela já me colocou como culpada. Gente, profissionais, prestem atenção. Se você é advogado, psicólogo, psiquiatra, você jamais pode dar um laudo baseado, principalmente, em questões que você não tem acesso a fundo àquela pessoa. Hoje mesmo eu vi o vídeo dessa psicóloga, vou deixar aqui o vídeo pra vocês, e tem uma arroba dela falando sobre mim, né? Dela falando que as pessoas falam que eu sou narcisista, que eu sou mitomaníaca e tal, e que isso é errado, visto que a gente tem que parar de ficar dando diagnóstico, né, para uma pessoa, sempre que a gente nem tem contato com essa pessoa, e profissionais que fazem isso já estão errados. Então, quando a Sally vem aqui e valida o que a Cris fala, que é o que elas querem, só mostra o nível de profissional como advogada que ela é, né? Que a gente vai ver isso aqui ainda em umas partes que ela participa, né? Então, assim, ela valida uma fala da Cris e pronto, caiu por terra. O que elas falam é verdade, pronto e acabou. Eu fui péssima com essa formanda, eu fui péssima com todo mundo. Hiperfoco atual. Pois é, gente, a gente tá cheio de hiperfoco aqui nesse perfil. São 10 mil pessoas hiperfocadas. São muito parecidas? São. Lembrando que... Estamos todas no hiperfoco. 10 mil pessoas no hiperfoco aqui. Né? O hiperfoco é quem? Né? E depois ainda acham ruim eu falar que eu me acho importante, né? Porque se for para você ter esse nível de perseguição, realmente é para uma pessoa que não é importante. Agora vamos entrar numa história muito legal que elas relataram aqui e que mostra como essas pessoas manipulam de todas as formas o que acontece. Quem fez essa renda pro vestido da Jojo foi quase uma vítima também, né? Porque trabalhou ali em parceria com a, Jojo, com a Juliana, né? E essa renda desse vestido da Jojo é muito exclusiva, porque só ela que faz. Tá bom? Não sei se era uma renda importada, qualquer coisa assim, mas era só essa menina que fazia essa renda, né? Pra esse vestido. E teve ali um desentendimento com a Juliana no dia do baile ali da Vogue, que não foi citada o nome da empresa dela, só foi citado o primeiro nome dela. Né, teve um certo desentendimento, a Juliana ficou de devolver essa renda, no fim nunca devolveu essa renda, usou essa renda pra fazer outros vestidos, porque depois essa menina viu, a dona da renda. Vamos lá, essa história da Jojo e dessa renda, e aí eu vou mostrar pra vocês como elas não só manipulam a verdade, como não aceitam de forma nenhuma que elas estão erradas. No vestido da Jojo foi feita uma parceria, gente, com 4 empresas diferentes para que cada uma executasse um processo do vestido. E, inclusive, elas falam muito lá no perfil delas de que eu não fiz nada no vestido. Fiz nada, coordenar esse tanto de gente, a ideia saiu toda na minha cabeça. E, claro, que pro vestido sair no tempo hábil que ele saiu, que foi pouquíssimo tempo, foi tipo 15 dias pra gente fazer o vestido, que começou a ser executado 2 meses antes, precisou da ajuda desse tanto de gente, e principalmente são pessoas que eram minhas parceiras nessa época, então fazia muito sentido eu trazer elas para esse projeto, tá bom? Uma dessas pessoas é a Maestre. A Maestre é uma marca que trabalha somente com bordados manuais lindíssimos. Hoje eu acho que eles não estão mais vendendo, mas eles ficaram muito tempo trabalhando com isso. E eu conhecia muito a Bruna, né, que é da marca. Eu convidei a Bruna para fazer parte desse projeto, né? Eu paguei toda a pedraria que foi utilizada, foi mais de R$2.500 só em pedra, e mandei pra Bruna, né? Ela entraria com a mão de obra, eu entraria com o material que foi totalmente pago por mim. A Jojo não pagou R$1 desse look em nenhum momento, tá? A renda, ao contrário do que elas alegam, que não era exclusiva da Maestre, era uma renda que nós já tínhamos, inclusive, pedido uma vez para uma cliente. Eu pedi novamente, na época que a gente está falando de começo de 2023, era uma renda muito exclusiva, principalmente porque você não achava ela aqui no Brasil. Hoje você acha ela aqui no Brasil, tipo assim, super faturada, mas você acha, tá bom? Tanto que a gente já viu em vários vestidos, ela já super saturou. E aí eu mandei pra Bruna, para que a Bruna fizesse todo o bordado de pedraria nessa renda, que foi 1 metro apenas, que a gente não ia gastar mais do que isso. A Bruna enviou de volta essa renda pra gente, ali faltando 10 dias pro baile, né? Depois que a gente fez a prova na Jojo, eu fiz todo o recorte e aplicação dessa renda no vestido. Foi feita uma colaboração. E, inclusive, nas matérias que saiu na Vogue, nos vídeos que eu soltei na época, em todos, existia a marcação da Maestre como responsável, né, ali da parte do bordado. Então, a Patrícia entrou em contato com a Bruna no direct. A Bruna explicou tudo isso e elas recortaram apenas um pedaço da mensagem, um pedaço, né, que a Bruna fala que eu briguei com a Jojo e por isso eu não fui pro baile, uma história super mal contada. Quando eu fui atrás da Bruna para entender o que tinha acontecido, e eu vou colocar o histórico da conversa aqui para vocês vão ver que não foi nada disso, que inclusive a Bruna exigiu que a mensagem dela fosse retirada da página na época, foi retirada um tempo depois, e ainda assim elas insistem em distorcer completamente a história, mesmo sabendo da verdade, uma vez que a Bruna entrou em contato e pediu que elas parassem de falar isso.
Mas elas não estão ali pra falar a verdade. Nunca estiveram ali pra falar a verdade. Eu ainda vou mostrar muitas mentiras dessa página, gente. Muitas. Elas podem ter trancado o perfil à vontade, eu tenho tudo salvo. Não vai adiantar de nada. Elas podem apagar o perfil, que a gente tem tudo salvo, também não vai adiantar de nada. Ela não postar as noivas, né? Porque, tipo assim, ela tá trabalhando tanto, tá tão focada nessas noivas do mês de novembro. E ela postou o quê? 2, 3? Acho que foi 4 noivas só que ela postou, mas não eram 19? Ou 9? 19? Um dia e umas outras 2 no outro dia. Sim, gente, estamos falando da empresária Juliana Santos, CNPJ. Nós estamos falando. Porque, afinal de contas, eu tenho que postar tudo. Quanto mais material eu desse pra elas, melhor, né? Pra elas poderem postar lá as noivas, que não pediram pra estar nessa página, mas elas sempre postavam. As pessoas poderem criticar o meu trabalho, ofendendo essas pessoas de certa forma, né? Imagina você como noiva, ver o seu vestido, que você sonhou tanto como artista, e parar numa página que só destila ódio, que só tem comentários de nível baixíssimo. Realmente, é o sonho de toda noiva. Inclusive, eu até falo que muitas noivas eu acho que deixaram de fazer comigo com medo de parar nessa página. Sabe? Sempre, né? A advogada delas ali, olha, meninas, acho que a gente tá começando a perder a mão, mas vamos enfatizar. A gente tá aqui pra falar do lado profissional dela. Vocês vão ver tanto que meu lado profissional é falado nessas lives. Vocês vão ficar chocados. Tá muito, tanto que vocês, se vocês entrarem lá no Instagram dela, do perfil dela... Porque, assim, ela disse que ela vai evitar de postar conteúdos com coisas pessoais, que, né, não acontece tanto. Mas, já que ela não vai postar conteúdo da vida pessoal dela, ela tinha que postar, né, os trabalhos, já que ela tá trabalhando tanto, né, tantas noivas, tantas provas, tantos casamentos. E lembrando que ela ainda trabalha com noivas, né? Podia postar lá tudo que ela fez lá com as noivas, né? Os vestidos que ela fez. Muito preocupadas com as minhas noivas, realmente. Né? Eu tinha que postar tudo para elas poderem ir lá validar o meu trabalho. Afinal de contas, elas são especialistas em noivas. Elas têm ateliês há anos, elas têm ali todo um conhecimento sobre como que é feito um vestido de noiva, da forma como eu faço. É a opinião delas que é importante. E aí vamos ver o nível de stalking que essas meninas fizeram em relação à pesquisa dos meus vestidos. Gente, eu não sei se vocês conhecem um site chamado Empório Lulu. Se você entrar lá e digitar na barra de pesquisa Juliana Santos, vai aparecer vários vestidos da Juliana Santos sendo vendidos, né? Eu não sei se provavelmente são as noivas que estão vendendo. O motivo, não sei, porque pra eu comprar, eu falando por mim, pra eu ir lá comprar um vestido de noiva é porque eu quero guardar. Se for pra mim vender, eu prefiro alugar, né? Mas enfim, aparentemente as noivas estão vendendo o vestido Juliana. Fala que ela pesquisou meu nome num site que chama Lulu Vestido, uma coisa assim. Eu até entrei nesse site depois. Onde ela fala que tem mais de 500 noivas vendendo o meu vestido. Tipo assim, noivas que fizeram vestido comigo e mais de 500 estão vendendo. Eu entrei no site e eu contabilizei ali no máximo 15, até porque Juliana Santos é um nome super comum e às vezes a pessoa coloca Juliana Santos e aparece o nome da noiva em questão e não o meu, tá? Outra coisa, Cris, respondendo a sua pergunta, eu só comecei a fazer vestido de aluguel depois que eu me mudei pra São Paulo. Pouquíssimos vestidos de aluguel eu fiz em Goiânia, bem no finalzinho ali do minha estadia em Goiânia. Eu sempre trabalhei com venda desde o começo do ateliê, então é normal que as pessoas compravam o vestido e muitas noivas tentavam vender depois. Inclusive a gente também vendia depois os vestidos que ficavam ali no bazar e muitas noivas retornavam, né, os seus vestidos pra gente no bazar pra que a gente vendesse também, tá bom? Então é por isso que elas vendem o vestido. E sim, tem muita noiva que guarda, inclusive eu já fiz upcycling de várias noivas minhas e eu fico muito feliz que tem noivas que tratam o vestido assim como uma joia mesmo, uma obra de arte que elas querem guardar por muitos anos ainda na vida delas. A gente vai passar para outra live que foi feita também nessa mesma época, onde elas vão falar de um assunto um pouco pesado e aí a gente vai devagar um pouquinho sobre ele, tá bom? Eu não posso falar mal dela como pessoa? Flávia, a gente não recomenda. Agora a gente pode falar da parte da empresa. Porque a gente aqui só fala da empresa dela, a gente não fala da pessoa dela. A gente fala da empresa. A seguidora, né, ali no comentário perguntou. Inclusive, essa seguidora foi bloqueada, ó, desde o começo, e ela é uma das que mais comenta lá, que também vai estar no processo. Tem gente que tem comentários pesadíssimos dela. Eu posso falar mal da Juliana aqui? Tipo assim, eu vim aqui pra isso, eu vim aqui pra falar mal da Juliana. Pode falar mal da Juliana? Aí, como elas sabem que, tipo, tecnicamente não pode, elas falarem que pode ser errado. Não, a gente não pode falar mal da Juliana. Só do profissional dela. E o que a gente vai falar aqui hoje é do profissional dela. Vem comigo ver o tanto que meu profissional foi citado nessa live. Mandou um recado pra Juliana, a gente também. Processo, né? Então, a gente não pode falar mal porque a gente pode levar um processo, né? Se a gente difamar uma pessoa. E a gente não quer difamar uma pessoa. Não, o que a gente pode falar é, no máximo, que o comportamento dela com os clientes, com os funcionários, apresenta, assim, algum desvio de caráter, algo assim. Mas a gente não pode falar coisas que ofendam a honra dela pessoalmente. Mas os comportamentos que ela tem indicam pra gente que ela pode ser um tipo de pessoa X ou Y, vai da concepção de cada um. Exatamente. Pessoas com desvio de caráter que a gente fala, gente, coisa básica pode ser considerada um desvio de caráter. Uma pessoa que mente com frequência pode ser considerada um desvio de caráter. Uma pessoa que trai a namorada, trai o namorado, pode ser um desvio. Pode não, é um desvio de caráter. Ofender a minha honra, daria um processo. Ser stalking não dá processo, não, só ofender a minha honra. E que não, elas não falam assim, me ofendendo. É o meu desvio de caráter. Você acusar alguém de desvio de caráter também é calúnia de difamação, caso vocês não saibam, tá, Cris? Acorda um pouquinho aí pras coisas. E ainda usar como exemplo, tipo assim, uma pessoa que mente muito. Mais do que vocês? Que colocam qualquer notícia para dar ibope, não dão a menor pesquisada, não vão a fundo, ou pior, até vêm, mas distorcem para trazer a notícia. Quer dizer, faz fake news, que é pior que mentira ainda, na minha opinião, tá bom? Identificante, deixa eu ver. Cadê a Ruivona? A Ruivona desapareceu. Ela tá aqui na live, mas ela tá mandando um monte de coisa lá no grupo, né? Deve estar passeando.
Essa Ruivana do CAPES, a gente não tem mais acesso ao perfil dela, eu acho que ela pulou fora desse grupo, porque, se eu não me engano, nessa época eu cheguei a seguir ela um tempo, ela falava que ela era advogada, né, que ela trabalhava com direito, eu acho que no momento ali que ela percebeu que isso aqui poderia dar uma merda, ela pulou fora, não foi encontrado nenhum perfil dela, se alguém tiver qualquer tipo de informação a gente tá aceitando, é que elas falam que ela chama Duda Lima, mas pelo arroba Duda Lima e pelo arroba Ruivana do CAPES não apareceu mais. Então, assim, nessa época elas se ajudavam, inclusive é que elas falam, ela tá lá no grupo, quer dizer, existe um grupo só pra isso. Gente, a partir do momento que existe um grupo só pra isso, falar que não é stalking, pelo amor de Deus. Com ela enquanto profissional. Exatamente, Bruna. A gente só questiona mesmo os problemas dela enquanto ela é profissional. Agora, se ela publica, né, sobre a vida pessoal dela, que dali foi um corvo, gente. Se ela fala sobre a vida dela, pessoal, isso não é da nossa conta. Se ela fala dos filhos, essas coisas, isso não é da nossa conta. A gente só fala mesmo da pessoa profissional, da empresária, Juliana Santos. Realmente, vocês ficam bem focadas no meu profissional, né? Fico chocada. Vamos ver daqui a pouco o quão focada no meu profissional vocês ficaram. Uma seguidora entrou em contato com as vítimas lá do Instagram, né? E falou sobre o tal do Close Friends da Juliana. O que é o Close? A administradora do Instagram foi lá no privado perguntar pra ela como que era essa história aí do Close Friends pra arrecadar dinheiro pra cirurgia. Então, o contexto é esse. Aí, ela escreveu um relato pra gente. Foi lá pra 2018. Ela tinha começado a abrir um relacionamento, que na época ela era casada com o pai dos filhos, tá? Criança. Ou crianças. Que ela tinha o relacionamento que ela era casada, né? Com o pai dos filhos dela. Foi lá pra 2018. Ela tinha começado a abrir um relacionamento e pra ficar mais à vontade. E dizia que não podia postar coisas, que ia postar coisas no Close Friends e que, se quisesse, era só entrar lá e pagar. Aí ela postava fumando, aquela coisa verde, né? As boates mais 18 e falou sobre casas de coisas que a gente faz quando é adulto em grupo. Eu não, ela, no caso. Isso, caso. É porque não sei se pode falar tudo aqui sem ser derrubado. E porque a gente também vai colocar isso lá no YouTube depois. Aí, que mais rola aí? Ela contava até dos plugs que comprava pra colocar no pai das crianças. Aqueles plugzinhos, aquelas coisinhas, aqueles brinquedos, sabe? Que a gente usa. Então, ela comprava os brinquedos pra usar no marido, tá? Aquilo, cada um faz o que... Aí ela escreveu, né? A menina que participava lá. Ela contava até dos plugs que comprava para colocar no ex-marido. Aquilo, cada um faz o que quer com a própria vida, mas expor assim já acho desnecessário. Aí a menina, ela mandou um vídeo, né? Aí, um áudio, que não era nada demais. Aí ela escreveu. Ela fez o que quis com ele e ele deixava. Às vezes era puro cabaré no Close Friends. Aí as meninas perguntaram, quando eu tava trabalhando com ela, já viu muitas cenas também. Aí a menina que fazia parte lá do clubinho, dava pra abrir um OnlyFans, imagino, só do jeito que ela falava. Aí uma das meninas nunca viu o ato, mas já viu os vestígios. E a menina do Close, de tudo que já fez e de tudo que já fez. Ela chegou a mostrar e ranquear os brinquedos dela e os brinquedos do ex-marido. Pra quê e como usava. Daí veio os plugs do ex. Próximo. Vanessa, quem colocava o plug em quem? A gente tá falando sobre um Close Friends que a estilista Juliana vendeu em alguma época, segundo a seguidora, alegando ser para custear uma cirurgia que ela precisa fazer nas mãos, e aí a seguidora veio relatar pra gente o que acontecia nesse Close Friends. Um perfil só pra falar dessas ciências que ia dar mais lucros que os vestidos, pois segundo ela mesma tem muita experiência. Tem mais, Cris? Tem mais um, eu acho. Tá. E quanto você pagou pra entrar nesse close? Então, foi algo entre R$34 e R$39, não lembro bem. Só sei que foi um transtorno pra cancelar no cartão. Entrei achando que ia ver algo sobre processo de criação, confecção de vestidos, mas saí de lá traumatizada. Pois é, gente, é esse. E nós também com esse relato. A gente saiu traumatizada. Ju, mas esse relato é verdadeiro. A menina foi lá, falou que entrou no seu Close Friends, pagou R$39 e você ficou postando putaria. É óbvio que é verdadeiro, em 2018. Então vamos dar uma olhadinha, gente. Como eu estava em 2018? Pra quem não sabe, eu engravidei da Aurora em janeiro de 2018. Em fevereiro de 2018 aconteceu todo o escândalo envolvendo a reportagem, que a gente ainda vai falar essa semana. Eu fiquei grávida, literalmente, ali de fevereiro, né? Porque foi no finalzinho de janeiro que eu engravidei. Até outubro, então essa sou eu, em 2018, indo pra casa de... no meu Close Friends, grávida, com depressão, tá bom? Depois de ter passado por um inferno, que foi isso em 2018, que eu achei que era inferno. Ali, na verdade, foi o foguinho. O inferno tá aqui hoje, né? Ter respondido esse processo, a sentença ter saído, ter sido inocentada, ao contrário do que elas relatam várias vezes que eu não fui. Eu fui, a gente vai falar sobre isso essa semana, tá? E principalmente, né, gente, com esse barrigão aí, fazendo estripulia por aí, em 2018. Eu vou postar aqui um compilado de alguns stories meus em 2018. Gente, minha vida era cuidar do Miguel. A Pérola, nessa época, quando eu engravidei da Aurora, a Pérola tinha 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Inclusive, a minha gravidez da Aurora foi acidental. Não foi planejada de forma nenhuma. E, inclusive, fazia em torno de 5 meses. Quando eu engravidei da Aurora, fazia 5 meses que eu não tinha nenhum tipo de relação com meu ex-marido, porque eu não queria engravidar novamente. Porque quando a Pérola tinha 6 meses, eu descobri que eu estava grávida, numa escapulidinha ali que a gente deu, a camisinha estourou, eu achei que não fosse dar nada. Cheguei a tomar a pílula do dia seguinte, só que já no final do outro dia. E quando deu ali 1 mês, batata, né, gente? Estava grávida, porém, quando foi fazer a primeira ultrassom, a gente não achou nada, até achou estranho. A médica falou, tá muito recente, vamos esperar mais 1 semana. Nisso que a gente esperou mais 1 semana e meia pra fazer outra ultrassom, eu perdi o bebê.
Eu tava com uma gravidez na tuba, né? Então, por causa da pílula, no dia seguinte ela parou e não chegou a fecundar ali, de fato, no útero. Quase perdi, inclusive, meu ovário esquerdo. Mas graças a Deus, assim, foi um aborto, por mais ter sido muito doloroso, doeu pra caramba. Fiquei, tipo, a noite inteira no tramal. Deu tudo certo. E foi assim, bem no comecinho, e aquilo me deixou tão traumatizada, mas tão traumatizada, que eu falei pro Rafael, não quero, você não vai encostar em mim enquanto você não fizer uma vasectomia. Não vai. E a gente ficou ali até janeiro do outro ano, sem nenhum tipo de contato, nenhum. E até que um dia, no outro dia eu ia menstruar. No outro dia, gente. E eu sei que muita gente vai falar, isso é impossível e tal, mas é isso que aconteceu. Até porque senão eu nem teria ficado com ele. Eu estava de TPM, eu ia viajar no outro dia, ia menstruar no outro dia, que eu já estava assim, minha menstruação sempre foi muito certinha, raras as vezes que atrasava. E eu já estava com todos os sintomas, TPM, peito inchado, espinha, chata pra caralho. E aí ele veio, amorzinho, muito tempo sem, né, e tal. Pecado mora ao lado. Eu resisti o máximo que deu, quando eu não vi, não resistir mais. No outro dia eu menstruei normalmente, aos 5 dias. E inclusive no outro dia eu fui pra Brasília e me consultei com a minha dermatologista e comecei a tomar Roacutan. Tomei Roacutan um mês. Eu só descobri que estava grávida da Aurora depois de um mês, porque eu tive que fazer um teste pra pegar a próxima cartela do Roacutan. E aí deu positivo e eu quase surtei daquele momento. Só que assim, a gente vai falar muito sobre isso quando a gente for contar a história da TV, porque o dia que eu descobri que estava grávida foi exatamente 2 dias antes de todo esse escândalo na TV começar. E aí vocês vão entender tudo o que aconteceu e por que a Aurora chama Aurora, tá bom? Então assim, totalmente descabida essa história. E sim, eu abri um Close Friends para contar as minhas histórias e ter ali um espaço um pouco mais íntimo, mas nunca nesse nível, em 2023. Não em 2018. Tipo, a gente tem ali um lapso de tempo gigante, de 5 anos, entre o que elas falam e o que realmente aconteceu. E, inclusive, eu tenho até hoje salvo os meus vídeos do Close Friends pra vocês, que eram eu contando as minhas histórias dos meus dates, obviamente de forma um pouco mais íntima, assim como outras influenciadoras estavam fazendo na época, tá? Não foi, assim, um super Close Friends com muitas pessoas, se não me engano, umas 60 pessoas só assinaram, né? E essa grana eu guardava ali junto com o dinheiro da rifa, que obviamente a gente teve que usar tudo pra poder manter o ateliê nos últimos meses, desde que isso tudo começou a acontecer lá no ano passado. E hoje nem dinheiro minha cirurgia eu tenho, porque eu realmente peguei isso pra colocar no ateliê, porque senão o ateliê teria fechado ali já em junho, maio do ano passado, com tudo que aconteceu, né? Então eu abri mão mais uma vez da minha saúde, das minhas coisas, para que o ateliê não fechasse e abriria sem nenhum problema. E o dia que tiver que abrir de novo, eu vou abrir de novo. Mas tolerar esse nível de mentira, e depois elas justificam, que inclusive elas só estão falando sobre isso, porque eu falei que esse dinheiro era para minha cirurgia. Essa é a justificativa delas, que também não tem nada a ver com a minha questão profissional, tem a ver com a minha questão pessoal. E principalmente baseado assim, em tantas mentiras, inclusive esse relato, pelo que eu entendi, quem foi falar com essa pessoa é uma ex-funcionária minha. Quer dizer, pra ter sido minha ex-funcionária e falar que se lembra disso lá em 2018, que inclusive teve acesso ali a coisas na minha casa, eu suspeito de quem seja, né? Que inclusive é uma pessoa que também vai estar no bololô desses processos. E não é uma pessoa muito confiável também, é uma pessoa que morre de raiva de mim, morre de inveja, morre de tudo, e que vai fazer de tudo pra falar ali um monte de coisa, mas que eu também tenho um monte de coisa dela que a gente vai falar daqui uns dias. E vocês vão ver o nível da pessoa e se vale a pena acreditar em qualquer coisa que essa mulher fala mesmo. Mas enfim, elas relataram isso na live e depois elas postaram isso na página, tá, gente? Isso aqui foi falado na live de forma bem assim, baixa, mas depois também foi postado no perfil delas. E que também teve comentários de nível super baixo. Nada mesmo, foi só com um relato. A gente nem precisou estar lá no clubinho dela. Imagina, você entrar no clubinho pra falar sobre as intimidades que você tem com seu ex-marido e tudo que você coloca dentro dos orifícios dele. Eu não. Ela tem umas fotos assim no Instagram, se você rolar lá embaixo em 2021, umas fotos que ela tem esses brinquedos que ela colocava no marido, no ex-marido dela. Quase 400 mil seguidores, eu acho que é um conteúdo muito pessoal, que não devia estar exposto, mas ela mesma expôs, mas eu não vou expor aqui porque eu tenho o mínimo de respeito, né? Exatamente. E essas fotos são em 2021, se eu não me engano. Será que o atual reutiliza os plugs? Não sabemos. Eu também não tenho o contato dele, mas se eu tivesse, eu acho que eu perguntaria se ele tinha alguma coisa pra falar. Vamos por partes. Vocês viram o nível de stalk? Lá em 2021, a gente está em 2020, esse aqui era 2024, quer dizer, elas arrastaram o meu feed tudo, pra coletar ali as provas, pra elas poderem postar. Em 2021, eu tava vivendo o meu despertar como mulher. Visto que durante toda a minha vida eu fui humilhada por várias questões do meu corpo e eu nunca tive assim uma super autoestima. Pode parecer que eu tenho, mas eu sempre foi uma construção dessa autoestima. Ela foi construída, né? E em 2021, 2020, eu tava no ápice assim do que eu me considerava a minha beleza. Eu tava feliz com o meu corpo, eu tava feliz com o meu cabelo, eu tava fazendo sucesso. Muitas mulheres se inspiravam em mim, mandavam mensagem falando: Ju, ao ver você assim, empoderada, foda, mulher, sabe, que fala o que pensa, com personalidade, que é coisa que elas nunca vão saber o que é porque elas não têm, eu me sinto melhor. Você me inspira a me aceitar do jeito que eu sou, a me achar bonita. Então foi um ápice ali de um conteúdo que eu vi que me fazia bem e fazia bem para muitas mulheres.
Com isso, eu comecei a falar um pouco mais, sim, sobre sexualidade, principalmente porque eu sou uma mulher adulta, porque isso é uma confusão que as pessoas faziam muito. O @estilista_Juliana era pra falar da Juliana, tá? Queria saber de vestido, ia no ateliê JS. Lá só tinha vestido, lá não tinha esse tipo de conteúdo. Então, se você me seguia no meu pessoal, é porque você queria saber da minha opinião pessoal, da minha vida pessoal, das minhas coisas pessoais. E ali eu posto o que eu quiser, eu nem tenho que me justificar. E nessa época, eu comecei a falar um pouco sobre essas questões de sexualidade, principalmente porque, pra mim, foi uma maneira também de eu trabalhar traumas meus, entendeu? E mostrar para essas pessoas que sim, toda mulher merece ser feliz, gente, em todas as áreas, principalmente na área sexual, onde a gente sabe que a gente é oprimida o tempo todo. A gente não passa ali de depósito de prazer de homens e a gente mesmo não pode ter prazer nenhum. Então eu comecei a falar sobre perfis de vibrador que eu usava. E com isso, inclusive, começou a aparecer publicidades que eu fui paga para fazer, de sex shops muito grandes que me mandavam, né, coisas para mim postar. Eu postava, eu recebia por isso, então não era só ali um quadro, inclusive foi um quadro que durou bastante tempo, que chamava Vibrando com a Ju, onde eu falava sobre os modelos de vibradores que eu recebia, testava, não testava assim, né, obviamente mostrar, mas mostrava no copo de água para mostrar o poder da vibração, falava das facilidades daquele vibrador e tudo mais. Cheguei a receber um kit com vários plugs, achei o máximo, né? E que em momento nenhum eu relatei que eu colocava isso no meu marido, quer dizer, foi algo que deixou-se subentendido. Quem coloca em quem? Aí também eu já acho que é uma intimidade que eu não te dei, né, Tati e Cris? Vocês que deturparam as coisas. Nem sempre às vezes foi nele, tá bom? Então, assim, independente disso, gente, o que é a minha vida pessoal não tem nada a ver com o meu trabalho. Se fosse assim, gente, vocês não iam seguir metade dos estilistas que vocês pagam pau, se vocês soubessem o que eles fazem na vida pessoal deles, que só quem é da área da moda sabe. Dos rolês assim undergrounds que rola por aí, o tipo de coisa que a gente já ouviu e viu, né? A diferença é que essas pessoas se escondem atrás de uma máscara, se escondem atrás de um perfil de perfeição. E eu nunca me escondi, eu sempre fui eu. E é isso que incomoda essas pessoas. Sempre que uma mulher for livre para falar sobre ela, para falar sobre a vida dela, sobre a sexualidade dela, para ela se achar bonita, ela vai receber apoio? Vai, mas ela também vai receber muitas críticas de mulheres que não conseguem ter essa liberdade, entendeu? Então, no fundo, isso daqui fala muito mais sobre elas do que sobre eu, e eu nem preciso falar o que é, porque vocês sabem muito bem o que é isso daqui. E é de um nível tão baixo, mas tão baixo, tipo assim, ai, será que ela reutiliza no atual dela? Ai, eu até perguntaria, né, se eu tivesse liberdade. Ah, Mona, se toca, né? Tipo, mas não, a gente tá aqui pra falar do profissional dela. Manda o link lá no grupo lá. Faz favor, porque as meninas estão pedindo o link da rifa. Por favor, obrigada, porque eu só tô com o telemóvel no grupo, o link da rifa? É, porque a Patrícia quer ver o link da rifa. O link ativo, só aquele link. Obrigada, fala. Manda o link lá no grupo, porque a Patrícia quer ver. Gente, tem vários momentos aqui em que elas falam desse grupo, falam da Patrícia, falam de outra pessoa, o que já caracteriza, gente, tudo isso que eu tô falando há semanas. Tipo, essas pessoas se organizaram, não é tipo uma pessoa responsável, são várias. Não foi algo feito assim, a gente começou para falar dos crimes dela, mas a gente se perdeu. Não. Tudo sempre foi muito bem planejado, muito bem arquitetado. Mesmo o que acontece no perfil profissional da estilista. A gente não tá falando da vida pessoal dela. Mas quando ela fez esse clubinho que era para falar sobre confecção de vestidos, né? Que era para falar sobre processo de criação. Pelo que a seguidora deu a entender, inclusive no comentário que ela fez lá na publicação, é que ficou subentendido que esse Close Friends seria para ela mostrar algo mais exclusivo do processo dela de criação, de, sei lá, costura, essas coisas. E até que a moça diz aí no final, eu entrei achando que eu ia ver coisas sobre o processo de criação dela, confecção, e saí de lá traumatizada, porque ela não falou, pelo que eu entendi, em momento algum, que esse Close Friends do perfil profissional dela como estilista seria para ela falar da vida sexual dela. Comentando todo esse relato para vocês saberem o que acontecia nesse Close Friends dela. O que seria uma... No final, para justificar tudo isso que elas fizeram, que elas sabem que isso é errado, elas sabem. Aí elas justificam que é porque a pessoa, né, a seguidora que foi lá, a seguidora, porque é sempre assim, é uma pessoa que foi lá e comentou,
Aí elas foram lá e conversaram com essa pessoa, e essa pessoa faz só um relato ali de boca e é 100% verdade. O que, no meu ver, que é tudo muito armado, sabe? Até porque o que a gente mais sabe é a quantidade de perfis fakes que a Patrícia tem, que inclusive na época que ela inventava lá as mentiras dela, ela mesma criava os perfis fakes para contar as histórias, para responder ela e tal, enfim. Isso já é um modus operandi dela. Então é muito fácil você criar essa narrativa aqui, gente. Muito fácil, muito fácil. Aí vamos colocar ali que a Juliana criou um grupo do Close Friends, mas para justificar, vamos colocar que ela falou que ia falar de vestido. Sendo que, quando eu falei que sim, esse grupo existiu lá em 2023, hora nenhuma eu falei que ia falar sobre vestido. Eu falei que era realmente um espaço para eu poder me expressar mais livremente, mas que, óbvio, gente, eu tenho noção que jamais seria para me mostrar a minha vida sexual, até porque nessa época desse Close Friends eu já estava com o Fábio, ainda por cima, tá bom? Coisa profissional, não era uma coisa tão profissional assim, era uma coisa bem íntima mesmo. O que a gente tem a ver com isso? Nada, mas só trouxemos mesmo a fofoca, porque a gente gosta da fofoca. O que a gente tem a ver com isso? Nada, mas o que a gente tá aqui pela fofoca, a gente só trouxe a fofoca. Ai, Tati, sério, você, tipo assim... Dá vontade de ir na Suíça, assim, ó, te dar um beijo, tão maravilhosa que você é. Ex-seguidora dela, não sei se segue ainda, mas foi o relato da seguidora, tá? Não é a gente que tá falando, a própria seguidora que disse que... Gente, eu fico muito triste com essas coisas todas. Então, né? É uma... A gente só tá falando mesmo sobre o trabalho dela, né? Não conheço a estilista, mas sou seguidora do trabalho dela somente aqui no TikTok. Então, Vilma, se você viu que você é seguidora do trabalho dela no TikTok, você viu também que ela apagou todos os posts que ela tinha, né? Privou tudo. Deixou realmente só o Maju. Arte e moda da Ju. A gente tá aqui só pela fofoca, é tudo profissional, tá bom? Eu não conheço a estilista, é só porque a gente, o meu hiperfoco é ela, não tem mais nada pra fazer, eu quero falar sobre ela. Tá bom, gente? Também ela não tem postado nada interessante aqui no TikTok. Tudo que ela posta no TikTok, ela posta também lá no Instagram e pronto, não tem dias. Sobre noivas, ela só tá postando mesmo lá no Instagram, não tá postando mais aqui no TikTok, né? E é isso. Até uma hora atrás, uma meia hora atrás, quando eu olhei o Instagram dela, não tinha nenhuma atualização, nem os stories, nem nada. Provavelmente ela deve estar de folga agora, já que é feriado no Brasil. E é isso, gente. Com o tempo, bem-vinda, tá bem? Até uma hora, meia hora atrás, quando eu olhei, dentro do meu período aqui de trabalho, de stalking, ela não postou nada demais, tá? Mas se ela postar, a gente vai respostar aqui pra vocês na hora, tá bom? Porque esse aqui é um perfil jornalístico, nunca foi stalking. Aqui a gente não fala mal da Juliana pessoa, a gente só fala mesmo do perfil empresarial dela. E se você não nos segue ainda, vale a pena dar uma conferida no conteúdo pra ver se te interessa ou não, porque eu acho que é muito informativo. E no meu perfil a gente tem várias playlists sobre os trabalhos dela, sobre os relatos das vítimas dela. Tem vítimas desde 2012, tá bem? Tem relatos ali bem completos. Tá bem? Você é meio sensacionalista o meu perfil? É meio sensacionalista. Ai, gente, eu exponho só todos os transtornos que ela causa para as vítimas, algumas falas contraditórias. É meio sensacionalista? É, meu perfil teve que ser dessa forma porque tem que chamar a atenção. Porque se eu posto somente o relato das vítimas e mais nada, não era um perfil que era, assim, grande. Eles mesmos se entregam. O meu perfil é sensacionalista? É, mas ele teve que ser. Porque se eu relatasse só ali as vítimas, né, só as denúncias, primeiro que não ia chegar a 578 vídeos, que a gente já viu isso, né, que se fosse só vídeo ali de denúncia, daria no máximo ali, porque elas enchem muito linguiça, ficam enrolando ali numa mesma história, elas enrolam 10 vídeos, mas vamos colocar ali, né, foram 35 denúncias, se cada vídeo ali tiver dado 5, não daria 180 vídeos, aí já seria tão interessante, né. É mais interessante pegar relatos da minha vida pessoal e colocar, é mais interessante pegar vídeos meus e debochar, né, da minha roupa, debochar do meu cabelo, debochar, né, dos meus dentes, debochar das minhas mãos, né? Afinal de contas, é um perfil jornalístico.
Em momento nenhum elas incentivam crime de ódio. Se elas estão curtindo e respondendo comentários de seguidoras é para fazer interação do conteúdo. Realmente, assim. E ela mesma que falou, gente. Eu não tô falando nada. É a própria dona que ela fala que a página é dela. A Tati assume que a página é dela. Inclusive, lá na frente a gente vai ver ela mesma falando que ela abriu a página e tudo mais, mas que a Cris ali ajuda e tudo mais. E aí, tipo, ela fala, mas quando eu falo, não, a Juliana é doida. Nunca foi stalking, a gente tá aqui pra falar só do profissional dela. Olha, a Ruivona apareceu. Tem um vídeo ontem falando que o espaço está aberto caso ela queira falar, mas ela sempre gosta de frisar que ela não tem que responder ninguém porque ela não tem que dar explicação de nada. Se ela acha que ela não precisa explicar nada, tudo bem, o pensamento dela, mas a gente sempre deixa claro que o espaço está aberto aqui para ela. Inclusive, depois do convite por direct, né, aqui do TikTok, ela foi lá falar que não ia entrar em live com a gente, que não ia falar com a gente porque ela tem mais o que fazer da vida dela. Tudo bem, problema dela, né? Eu quis falar porque ela disse que a gente tem inveja dela, que ela não tem tempo, que não tem que dar explicação da vida dela pra ninguém. Aqui a gente não pede explicação da vida dela. Aqui a gente só pergunta o que acontece com o perfil profissional dela, que não ajuda em muita coisa, né? Gente, assim, eu tive que assistir isso aqui ontem por umas 5 horas pra preparar esses cortes pra vocês. E toda vez que eu assisto, me embrulha o estômago, me dá vontade de chorar, me dá uma raiva surreal. Nessa época, elas chegaram a mandar um direct pra mim e eu falei, eu só apareço numa live com vocês se você mostrar a sua cara, fulana, porque nessa época ela não mostrava a cara dela. Essa Tatiana não mostrava a cara dela. Ela colocava um filtro, né, que nem vocês viram. E eu ficava assim, cara... E elas falavam, vem, vamos fazer uma live com a gente e tal. Não. E eu falava, vamos fazer live com vocês não, minhas filhas. Não te dar esse bope, não, essa importância toda, não. Continua aí no seu grupinho do ódio. Eu não sou obrigada a responder isso agora, até porque ali eu já tinha percebido qual que era o intuito delas. E se tem uma coisa que eu entendi é que quando você tem palhaço dando show, continua batendo palma, pra ver até onde ele vai. E eu deixei, até onde deu. Até o ponto que eu falei, agora chega, agora eu tô forte o suficiente pra travar essa briga, porque é uma briga, é uma guerra. Isso aqui que vocês estão vendo na internet, gente, não caracteriza nem 10% do que eu passei, tá? E do que vai vir aí pela frente, de processo, de audiência, de delegacia, e tudo isso por causa de, sim, inveja, que a gente já percebeu isso bem claramente, tá? E não é só a inveja tipo, do meu talento, não, gente. É a inveja da pessoa. As pessoas não têm inveja de quem tem dinheiro. Inclusive, tem vários comentários que elas falam assim, mas eu vou ter inveja de uma quebrada sem mão, de uma falida sem mão. Dinheiro, gente, qualquer pessoa pode ter. Se ela trabalhar duro, se ela correr atrás, se ela aplicar golpes, né, de acordo com elas. Então, de qualquer forma, dinheiro é uma coisa que se você tiver ali um pouco de organização e inteligência, você vai conseguir. Agora... autenticidade, brilho, talento e várias coisas que elas colocam aqui como uma crítica a mim, isso não tem como. Vocês nunca me viram, isso vocês podem colocar. Vocês nunca me viram atacar outra mulher diretamente da forma que essas mulheres fazem. Falando do corpo da mulher, do jeito da mulher, de como ela se posiciona. A única vez que eu posso atacar, eu ataquei uma mulher diretamente foi a GK e nem foi a pessoa da GK que eu ataquei. E sim ao ato lá dela ter feito um desfile, bancada estilista, coisa que ela não era, e que foi tudo muito fake, e que esse vídeo na época viralizou horrores, foram mais de 25 milhões de visualizações, um monte de gente reagiu a esse vídeo e tal, mas assim, com todo respeito ainda, eu tava criticando muito mais a ação profissional dela, mas nunca fui lá falar, gente, já viram o cabelo da GK? Vocês já viram a boca da GK? Meu Deus, a cara da GK? Não. Isso vocês podem caçar que não vai ter. Mesmo quando eu fazia react de crítica de vestidos de noiva, sempre enfatizando ali a questão da modelagem, se estava adequada ao corpo da pessoa ou não. De uma forma profissional, mas nunca da forma como elas fazem em relação a mim. Tem o direito de falar, a gente só questiona mesmo. Porque o nosso perfil é para questionar, mais nada. A gente só questiona o trabalho profissional da Juliana. Que ela conta, ela teria feito um limpa no TikTok dela, ela teria feito um limpa no Instagram dela, onde ela pagou praticamente o ano de 2023 e 2024 do perfil. Gente, quem não deve, não teme. Não teme. A gente tá dando aqui uma visão, uma segunda visão. A gente tem a Juliana do Instagram e a gente tem a Juliana que o TikTok conhece. E as pessoas que estão no Instagram não conhecem a Juliana que o pessoal do TikTok conhece. Esse é o ponto. Aqui a gente oferece um trabalho para uma pessoa que talvez está querendo fazer algum trabalho com a Juliana e vem aqui no TikTok pesquisar a respeito. E aí ela vai ver
que nem tudo são flores, como a Juliana passa lá no perfil dela. E aí não é a questão de, estão querendo tirar clientes da Juliana, estão querendo que a mulher morra de fome. Não é isso. A gente tá oferecendo aqui um lado das histórias que a Juliana não conta, histórias, né, que ela já contou, que ela contou a versão dela, mas não contou a versão da outra pessoa, ou histórias que ela nunca contou, mas que a pessoa tem uma coisa pra falar sobre. E aí quem, por acaso, quiser ali fechar um trabalho com ela, vai poder olhar e vai poder escolher se ela quer se colocar neste lugar de talvez ser a sortuda da roleta da sorte da vida. A gente vai encerrar essa primeira parte aqui, porque a segunda parte nós vamos focar simplesmente em falas da administradora desse perfil quando ela finalmente apareceu. Quando a cara dela apareceu, ela meio que foi feita ali uma entrevista entre uma advogada e ela pra, tipo, já tirar o dela da reta. E aí a gente vai deixar isso pra segunda parte. Mas eu quero focar muito nessa última fala da Cris, onde ela fala que elas criaram esse perfil com o intuito, né, de ficar repostando coisas minhas, que eu já nem precisava nem me justificar sobre isso, mas como eu já falei, que eu fui ocultando conteúdos meus, vendo que elas estavam stalkeando a minha vida passada para retirar coisas minhas de contexto, para colocar ali, para encher linguiça, porque como a gente já mostrou, e agora, né, tá difícil, né, porque elas bloquearam o perfil, mas se vocês quiserem eu posso vir aqui só dando print em cada vídeo para mostrar para vocês quais são os vídeos de denúncia e quais são os vídeos que não é denúncia. Como a gente já mostrou, esse canal nunca foi sobre denúncia, sempre foi sobre me difamar, me acusar de coisas que eu não fiz, distorcer minhas narrativas, né? E até por isso que eu quis trazer isso pro canal, porque a narrativa é da minha vida, se alguém sabe sobre ela, sou eu. E se tudo que foi contado ali foi mentira, eu vou mostrar aqui as mentiras, e tem várias, tá bom? Então, assim, ela mesma já fala sobre isso, que elas criaram esse perfil com esse objetivo, e principalmente com o objetivo que se alguém quiser fazer vestido comigo, na hora que chegasse no perfil delas, e claro, gente, qualquer pessoa que chegar no perfil daquele, rola ali 2 minutos, vê um monte de vídeo, cada vídeo com um título mais sensacionalista do que o outro, né? Deixou de entregar vestido, chamou fulana de gorda, nananana, é óbvio que a pessoa vai falar, não, obrigada, por mais que o trabalho dela seja lindo, eu não quero passar por isso. Óbvio que esse perfil foi feito com o único intuito de acabar com a minha imagem e com o meu trabalho. Único intuito. Tanto que eu garanto pra vocês que as noivas que fecharam comigo ali de outubro até fevereiro, março, são pessoas que não têm acesso ao TikTok, são pessoas que não tiveram acesso a essa página. E, inclusive, quando eu conversava com elas sobre isso que estava acontecendo, elas ficavam chocadas, até porque são pessoas mais adultas, de cabeça e tal, né, que me seguem há muito tempo e sabem o nível de mentira que esse perfil postou, tá? Então, no próximo vídeo, que hoje vão ser 2 partes, para não ficar tão cansativo, vai tomar um café, comer uma pipoquinha aí, a gente vai falar só sobre a Tati, que depois virou, que era a Nati, que depois virou outro perfil, enfim, né, tipo, a gente nunca sabe quem ela e sobre algumas falas que ela falou. Já, afinal de contas, ela se intitula dona da página. Mas será que é só ela? Acho que não, gente.